Bom, gente, vamos dar início ao entendimento da nossa via visual, né? E o objetivo dessa aula aqui é que vocês conheçam a anatomia e fisiologia desse sistema e comecem a entender como funciona, né, a retinotopia, como é chamada aqui, a vascularização dos nervos ópticos, como ele funciona, né, como esses nervos ópticos vão se comportar em relação ao quiasma, aos tratos ópticos, aos corpos uniculados laterais, radiações ópticas e, finalmente, ao córtex estriado, ou córtex primário visual. Mas para a gente começar a entender o sistema visual, a gente tem que lembrar que o nosso sistema nervoso é um sistema que funciona com alguns órgãos relacionados à sensibilidade, outros à motricidade e outros a um processamento de informação, que é a cognição. Nosso sistema visual é eminentemente um sistema sensorial. A porção inicial de todos os órgãos sensoriais do nosso corpo são os receptores, que têm a função de converter formas de energia. E no caso dos receptores da via visual, que são os cones e os bastonetes, cone esse aqui de cima, bastonete esse aqui de baixo, eles querem converter energia luminosa em potenciais de ação, né? Mas para que esses cones e bastonetes, esses receptores, funcionem adequadamente, né, a gente tem órgãos que abrigam esses receptores, que são nossos olhos. Então, o nosso globo ocular, ele nada mais é do que uma câmara escura, né, por onde você tem apenas um espaço pequeno por onde passa a luz, aquele conceito da física de câmara escura. E tem um sistema de lentes, né, que são os corpos ciliares, o cristalino, a córnea, que vai focalizar a imagem, né, em um ponto da retina, que é a camada de células receptoras sensoriais. Então, a retina, a camada mais interna do globo ocular, abriga cones e bastonetes. Esses cones e bastonetes se agrupam, se dispõem de uma forma que existe uma região, que é o centro dessa visão, chamada de mácula. Dentro da mácula existe a fóvea, que é um ponto em que tem a maior concentração de cones da nossa retina. Por quê? O cone é a célula receptora sensorial responsável pela visão de detalhes, de precisão, de distinção de cor, distinção de contraste. Então, é ela que dá a nossa acuidade visual melhor. O bastonete é um receptor mais relacionado à visão de penumbra, à sensação de movimento, tá? E fica mais na periferia da nossa retina. Então, o nosso globo ocular é uma câmara escura que tem um sistema de lentes que tende a tentar convergir os raios luminosos, principalmente para essa fóvea, que fica na mácula, para que essa informação seja processada e os estímulos sejam enviados para o córtex cerebral. Como eu falei, o globo ocular ele tem 3 camadas: a esclera, né, da camada mais externa, né, a esclera que se comunica aí com a córnea, a coroide, que tem o corpo ciliar, que tem contato íntimo com o cristalino, e a camada mais interna, que é a retina, que é onde estão as nossas células receptoras. Esse globo ocular ele tem um líquido, né, chamado humor aquoso, humor vítreo, que são líquidos que ficam aqui dentro, né, o vítreo principalmente aqui nessa parte, o aquoso mais à frente ali do cristalino, que também fazem parte aí da refração dos raios luminosos, que vão chegar na retina. E essa é a função do globo ocular, essa é a função do sistema de lentes, convergir os raios luminosos aí em direção à fóvea que fica na mácula. Por que eu estou falando tanto disso? Porque isso vai o princípio, né, do entendimento da conformação do campo visual, tá? Que é uma coisa que a gente vai falar. Então, o campo visual, cada olho vai ter um campo dos 2 hemimundos, né? Então, meu olho direito consegue ver o meu hemimundo ao meu redor, direito e esquerdo. O meu olho esquerdo também consegue ver o hemimundo direito e esquerdo. A gente vai ver mais à frente na aula que as informações que estão na retina de cada olho e vão formar o nervo óptico, elas podem uma parte cruzar, outra parte não. E aí o meu cérebro direito só vai ver o meu hemimundo esquerdo e o meu cérebro esquerdo só vai ver o meu hemimundo direito. Por isso que é importante esse conceito aqui. Mas vamos lá. Então eu falei que o olho, o globo ocular, é uma câmara escura com um sistema de lentes que tem como responsabilidade ajustar
os raios luminosos para que eles cheguem na fóvea, que é o ponto da nossa retina que tem a maior concentração de cones, que vai fazer a nossa visão central. Esses cones, esses bastonetes, vão mandar informações para uma camada de células na retina, chamada de camada de células ganglionares, que tem axônios, ou seja, são neurônios, né? São os corpos celulares aí dos primeiros neurônios que a gente vai ter. E esses neurônios mandam axônios em direção ao disco óptico. Certo? O disco óptico é um espaço que é visível quando a gente olha no fundo do olho, quando a gente bate o olho na retina lá, a gente vê o disco óptico, que é onde estão os axônios do nosso nervo óptico. Como tem axônio de nervo óptico no disco óptico, não tem cone e bastonete. Então, não tem interpretação das luzes, dos raios de luz que chegam lá. Então, na visão do ser humano, e na maioria dos animais que tem olho e disco óptico, você vai ter um ponto cego na visão, que é um ponto mais periférico, aí, mais do campo de visão temporal, das fibras mais aí, num campo mais nasal da retina. Tá? Então, isso vai dando para a gente, ajudando a gente a começar a entender como vai se comportar o nosso campo visual. Visão central, visão da fóvea, da mácula, onde tem muito cone e bastonete. A visão mais periférica, porque a proporção de bastonete aumenta em relação ao cone, só que existe um ponto nesse campo visual nosso, que é um ponto cego por conta da formação do nervo óptico, né? Lá no disco óptico. Bom, mas vamos entender um pouquinho melhor isso aqui, né? Então eu falei que a retina é o lugar, a camada mais interna do globo ocular, que abriga os cones e bastonetes. Aqui estão eles, tá vendo? Tem uma camada de epitélio pigmentar, tem a camada de cones e bastonetes, uma camada de células bipolares e a camada com os nossos neurônios, as células ganglionares que eu falei. E elas têm axônios, estão vendo? Aqui. Essa aqui é a fóvea, né? Fovéola, que fica na fóvea, que fica na mácula, que abriga o maior número de cones e com isso tem a visão central principal e que vai mandar axônios em direção ao disco óptico. Dessa forma aqui. Ó. Essa aqui é a mácula, onde fica a fóvea, onde fica a fovéola, onde tem a maior concentração de cones, né? Que manda informações para as células ganglionares, que vão mandar os axônios em direção ao disco óptico nessa disposição que está aqui do lado. Então, esse feixe que sai da mácula chama feixe máculo-papilar. E 90% das fibras, né, da nossa visão, vem daqui, tá? Dessa região. Então, a representação super importante da nossa visão vem daqui da mácula e do feixe máculo-papilar em direção ao disco óptico. Só que é óbvio que vai ter feixe luminoso que vai chegar nos outros pontos da retina e eles vão seguir essa conformação aqui em direção também ao disco óptico para poder formar o nosso campo visual. Certo? Lógico que isso aqui é uma referência à visão da nossa retina, a gente está olhando para a retina aqui. Então, as fibras temporais, vamos supor que a gente está falando do meu olho esquerdo, as minhas fibras que estão mais para cá, dizem respeito ao meu campo nasal. E as fibras que estão mais para cá, mais fibras nasais, dizem respeito ao meu campo temporal. Como é que eu sei disso? Óbvio. Se na parte mais nasal eu tenho o disco óptico, meu ponto cego sempre vai estar, né, no meu campo mais temporal, em relação à minha visão central. Então, como é que funciona essa retinotopia? Na verdade, né? A visão macular, ela fica no centro, tá, do nervo óptico, numa porção mais distal. Certo? E a visão mais periférica vai ficar mais na periferia do nervo óptico. Aqui a retinotopia é na própria retina, é intuitivo. Mas vamos ver o que é que acontece. Essa imagem aqui representa a mesma coisa, tá? Mácula, fóvea, enviando pelo feixe maculopapilar a maioria das fibras para o disco óptico, mas as outras regiões da retina também mandam. O que é que acontece? Né? Feixe maculopapilar começou a formar o nervo óptico. As fibras referentes à mácula, elas ficam mais, tá vendo aqui, internas, na parte mais nasal do disco óptico. E as fibras mais periféricas ficam mais na periferia do disco óptico, na cabeça, né, onde o nervo óptico está sendo formado. Com o tempo, no nervo óptico ficando mais distal,
a retinotopia do nervo óptico mais distal fica mais parecida com a retinotopia da própria retina. Dessa forma aqui, ó. Então, retina, visão da mácula, visão periférica, começou a formar o nervo óptico, vai ficar na parte mais interna, a visão macular, enquanto o restante fica mais periférico, vai progredindo no nervo óptico, vai assumindo uma conformação parecida com a da retina. Então, A na própria retina, P na cabeça do nervo óptico, C no nervo óptico mais distal. Isso é super importante com relação à retinotopia, porque isso, quando a gente estiver fazendo o exame físico do campo visual, entendendo as alterações de campo visual, vai ajudar a gente a entender onde pode estar a lesão. Por exemplo, se eu tenho um escotoma central, ou seja, um escotoma bem no centro da minha visão, isso diz respeito a lesões que podem estar ou na mácula, na própria retina, ou, se for na cabeça do nervo óptico, só pegar a parte mais interna, ou uma lesão, se for distal no nervo óptico, uma lesão bem interna. Tá? E dessa forma a gente consegue mais ou menos entender, através da alteração de campo visual, onde está a lesão na retina. Beleza? Aqui é mais uma imagem representando a mesma coisa, né? Visão na retina, visão do nervo óptico bem proximal, na cabeça do nervo, e a visão do nervo óptico mais distal, lá mais próximo do quiasma. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais da anatomia desse nervo óptico, né? A gente viu que as células ganglionares da retina mandavam os axônios para formar o nervo óptico no disco, que é essa região aqui. Isso aqui é o disco óptico, né, que a gente vai estar vendo. E esses axônios, quando eles atravessam essa regiãozinha aqui, chamada lâmina cribrosa, né, eles começam a ser mielinizados. Tá? E por isso, eles têm essa expansão enorme aqui, essa formação grandona do nervo. Ou seja, o nervo óptico, como tem mielina, tem muito oligodendrócito. Tá? Isso é uma informação importante quando a gente for discutir lá na frente patologias do nervo óptico. Vocês ainda conseguem ver que o nervo óptico é recoberto por uma camada pelas meninges, né? Então tem subaracnoide, espaço subaracnoide aqui, e dura mater aqui. Uma informação importante, como a gente pode ver aqui, que existe espaço subaracnoide, ou seja, existe comunicação entre o nervo óptico e o crânio, é que quando a pressão intracraniana está aumentada, ou seja, quando acontece hipertensão intracraniana, essa pressão se espalha para o nervo e pode acontecer um fenômeno chamado papiledema, inchaço, né, do disco óptico, certo? Por aumento da pressão intracraniana. Por que isso acontece? O axônio, né, o neurônio, ele tem que mandar informações do corpo celular para o axônio, proteína, nutriente, enfim, coisas para formar os neurotransmissores. Só que com o aumento da pressão, esse fluxo ele não acontece. Então, essa região aqui incha. Então, você pode, inclusive, ver no fundo de olho o inchaço do disco óptico por conta de uma hipertensão intracraniana. Tá? Só para explicar aí como acontece esse fenômeno no entendimento da gente aí ao longo do sistema visual. Outra informação importante a respeito da cabeça do nervo óptico, né? Quando ele é formado aqui. Então, olha só. A gente tem retina, a gente tem coroide. A retina, a gente tinha lá os cônios, bastonetes, na fóvea, que estão na mácula, que mandam as informações para as células ganglionares, que mandam os axônios aqui em direção para formar o nervo óptico. Né? Esse nervo óptico atravessa a lâmina crivosa, começa a se mielinizar. Uma informação super importante é que a parte anterior do nervo óptico e a retina são irrigados pela artéria central da retina. A coroide, a mácula, na maioria dos pacientes, e a cabeça do nervo óptico, ou seja, a região que está formando o disco, são irrigados pelas artérias ciliares, essas aqui de fora. Então, coroide e cabeça do disco óptico são irrigados pelas artérias ciliares. E em muitos pacientes, a mácula e a fóvea também são irrigados aí pela coroide, ou seja, pelas artérias ciliares. Tá? Isso vai fazer muito sentido quando a gente começar a falar das lesões vasculares do olho e de como elas vão se apresentar. Então, é super importante vocês aprenderem isso. Parte anterior do nervo óptico e retina irrigados pela artéria central da retina. Coroide e cabeça do nervo óptico pelas artérias ciliares. Mácula e fóvea, muitos pacientes pode ser pela central da retina e muitos pacientes pode ser pelas ciliares. Ambas, tanto ciliares quanto central da retina, são ramos da artéria oftálmica, como a gente vai ver mais à frente.
Só uma informação super importante aqui, enquanto a gente vai progredindo distalmente na via visual. Aqui é só uma representação importante do que eu falei para vocês, de que existe uma conexão entre o espaço subaracnoide, né, que abarca ali o nervo óptico, e a pressão intracraniana. Só uma outra imagem. Mas voltando, vamos lá. Então, como essa aula ela é um pouco mais complexa, eu estou fazendo questão de ser repetitivo, tá? Para que vocês fixem bem. O nosso sistema visual, ele é responsável por transformar a energia luminosa em potenciais de ação e mandar informação para o cérebro. Isso acontece através de receptores que ficam no globo ocular, no olho, que é um sistema capaz de, através de um sistema de lentes, convergir feixes luminosos principalmente em direção a uma região específica da retina, que é a camada mais interna do globo ocular, que tem receptores celulares, né? E aí o olho converge feixes luminosos para essa região chamada fóvea, que fica na mácula, que fica na retina, onde tem muito cone, que é o receptor responsável pela visão mais nítida, pela visão de cores. A informação dos cones, dos bastonetes, chega nas células ganglionares, que é de outra camada da retina, que tem axônios que são mandados em direção ao disco óptico, através de uma retinotopia. Aqui começa e foi formado o nervo óptico propriamente dito, que tem 4 segmentos. Um segmento intraocular, um segmento intraorbital, um segmento canalicular, canal óptico, e um segmento intracraniano. Informações importantes sobre cada um. Nervo óptico intraocular. Ele pode inchar por conta do aumento da pressão intracraniana e a questão da lâmina cribrosa, como eu já expliquei. Informação importante sobre a parte intraocular. O nervo intraocular tem que ser maior do que a órbita, tá? Para evitar que tenha lesão por estiramento em casos de proptose ou simplesmente pelo movimento do olho. A porção intracanular ela é firmemente aderida ao canal óptico e existe uma entidade patológica chamada meningioma impossível, que acontece quando o paciente começa a ter uma perda de visão. Você investiga com exame de neuroimagem e tudo mais, você não detecta, até que ele está num ponto já mais grave. Por isso recebia antigamente o nome de meningioma impossível, não se detectava pelos métodos mais antigos esse fenômeno patológico. Tá? E, finalmente, a porção intracraniana. O dado importante sobre ela é que é aqui, chegando no quiasma, que vai começar a ter a transição de fibras para o outro lado que eu tinha explicado, né? Então, as fibras do meu campo esquerdo, por exemplo, campo visual esquerdo, vão para a minha retina temporal direita e minha retina nasal esquerda. Essa informação, ela no quiasma que ela é cruzada da fibra nasal, a temporal segue direto, a gente vai entender melhor, tá? Mas, enfim, essa porção intracraniana, que é importante aqui, que ela tem conexão com muitos vasos nessa região, tá? Então pode ter acometimento de nervo óptico por aneurisma, por exemplo. E aqui é que vai começar essa transição. Então, para vocês conhecerem. Aqui é uma outra visão dessa imagem. Então, nervo óptico intraocular, intraorbital, intracanalicular e, finalmente, intracraniano, pequenininho, virando, chegando aí ao quiasma. No quiasma, as fibras da retina nasal cruzam e as fibras da retina temporal seguem direto. E aí acontece aquele fenômeno de que meu cérebro direito vê o hemicampo esquerdo, meu cérebro esquerdo vê o hemicampo direito. Importante, nem toda informação que vai chegar no trato óptico vai ser processada, né? Uma parte delas vai para o mesencéfalo, né, no colículo superior, e vai mediar reflexos, como o reflexo fotomotor, consensual, e outros reflexos relacionados à via visual e, por exemplo, parte vestibular, parte espinhal. Mas a grande maioria das informações vai para o corpo geniculado lateral e vai seguir pelas radiações ópticas, que eu já vou mostrar mais à frente, até chegar no córtex visual primário. Bom, então aqui está aquele fenômeno que eu falei, né?
As fibras do nervo óptico nasais cruzam, as fibras temporais seguem direto, como está representado aqui. Então, por exemplo, fibras da retina nasal cruzando, fibras da retina temporal mantendo direto. Fibras da retina nasal vêm para cá, fibras da retina temporal vêm para cá. E acontece o fenômeno já explicado, mais uma vez, né, do cruzamento aí dos hemicampos. Por que isso é importante? A gente vai ver mais na frente que a gente fala de escotomas, quando a lesão é antes do quiasma, e de defeitos de campo, quando a lesão é depois do quiasma. É por esse fenômeno. E é por isso que vocês têm que saber esse termo e têm que entender essa fisiologia, essa anatomia da vida. Mas, enfim, as informações do trato óptico finalmente chegam no corpo geniculado lateral e elas vão, através dessas radiações ópticas, para o córtex estriado. Essas radiações ópticas, elas já foram muito estudadas, elas têm, existe até epônimo para elas, enfim. Mas o importante é que ela tem 3 partes. A primeira parte é essa alça aqui, essa parte mais anterior, mais cranial, que é chamada de alça de Mayer nas radiações temporais. Então, essa primeira parte é a alça de Mayer, radiações temporais. Essa segunda parte é o corpo das radiações ópticas propriamente dita, e finalmente ela chega ao córtex estriado. Né? Córtex estriado esse que vai ter a camada de células primárias, que são propriamente dita a recepção da informação que chegou através da retina, e depois isso vai para outros níveis de processamento. Né? Então vai para os córtex secundários, terciários da via visual, que vão dar a noção de que cor é aquela, que forma é aquela, se aquilo está em movimento ou não, propriamente dito. Tá bom? E assim a gente consegue finalmente entender de maneira mais completa como funciona a via visual. Né? Aqui, nessa imagem, a gente tem, ó, olha só, tudo que eu falei no começo da aula, né? O olho, enfim, chegando na fóvea, com o cone, bastonete, que vai para a célula bipolar, que vai para a ganglionar, que forma o nervo óptico, então vai em direção ao disco óptico, entra, nervo intraocular, intraorbital, intracanalicular, intracraniano. Fibras nasais cruzam no quiasma, fibras temporais seguem direto, trato óptico. O trato óptico tem fibra que vai para o mesencéfalo, para os reflexos, tem fibra que chega no corpo geniculado lateral. Do corpo geniculado lateral vai em direção ao córtex estriado, o córtex visual primário, através das radiações ópticas. Fechou? E lesões em cada ponto dessa via visual vão dar alterações de campo específicas que a gente vai falar mais à frente, e vocês vão conseguir finalmente entender exatamente cada alteração de campo, entender exatamente onde está a lesão quando vocês fizerem o exame do campo visual, divisão de cores, enfim, do nervo óptico como um todo. E aqui são só representações, né, de como esse campo visual pode ser alterado a depender de onde está a lesão na via visual. Por último, a gente tem a questão da vascularização da via visual. Então, o nervo óptico, ele é irrigado pela artéria oftálmica, que é um ramo da artéria carótida. Essa artéria oftálmica vai dar uma artéria central da retina, que eu já expliquei para vocês, e irriga a retina e a parte anterior do nervo. Essa artéria oftálmica também vai dar as artérias ciliares, que irrigam a coroide. Em vários pacientes vão irrigar a região ali da mácula e irrigam a cabeça do nervo óptico, ali no disco óptico. A parte posterior do nervo, ela é irrigada por ramos da artéria oftálmica que vão para a dura mater. Né? Então, é uma irrigação mais difusa de nervos ali durais. Quando você vai chegando, ficando mais distal na via óptica, você vai ver que o quiasma, por exemplo, é irrigado por carótida, que tem comunicação importante com as cerebrais anteriores, com a comunicante anterior. O trato óptico tem conexão com a comunicante posterior, com as cerebrais posteriores. Né? O corpo geniculado lateral é irrigado, por exemplo, em parte pela artéria coroidea anterior, que é um ramo da lentícula estriada, em parte pela coroidea posterior, que é ramo da cerebral posterior, ramo P2. Tá?
As radiações ópticas temporais vão ser irrigadas pela cerebral posterior, as radiações ópticas parietais vão ser irrigadas pela cerebral média. Então, alterações vasculares podem levar a alterações na via visual em praticamente todos os vasos aí da circulação cerebral. E é muito importante a gente conhecer a anatomia da via visual e essa relação com a vascularização para a gente conseguir falar, olha, dessa forma aqui eu consigo dizer que um defeito altitudinal é por lesão na artéria ciliar, ou uma lesão no quiasma pode ser um aneurisma de comunicante anterior, uma lesão que está gerando uma hemianopsia heterônima binasal pode ser por aneurisma nas carótidas bilaterais, uma quadrantonopsia esquerda inferior pode ser uma lesão na artéria cerebral média direita, e por aí vai. Tá? Então, dessa forma, a gente vai conseguir finalmente correlacionar vascularização, anatomia da via visual e a clínica do nosso paciente, e assim conseguir topografar e ajudar melhor o paciente. Tá? Espero que dessa forma vocês tenham entendido melhor a via visual, a anatomia, a fisiologia, a retinotopia em relação ao nervo, em relação ao quiasma, em relação a trato, radiação. E mais à frente a gente vai falando sobre como se examina essa via, quais são as alterações de campo, onde estão as lesões, né? Que lesões podem alterar reflexo, que lesões não alteram reflexo, e por aí vai. Então, até as próximas aulas para a gente aí conseguir entender melhor essa via visual e como se examinar.